Muito boa noite, caros convidados. Boa noite. Podem apresentar-se. Vamos começar com a apresentação do Pedro Bosco. Como já disse, Pedro Batista Bosco é o meu nome. Agradecer desde já pela oportunidade de nos permitir usar o espaço da Essência Editora. Para quem não conhece, é uma editora de livros, revistas e tudo mais. Aqui são feitos diversos tipos de trabalho. Caso alguém tenha interesse, claro, sem querer publicitar demais. Bom, Berjus Vaz da Trindade Carvalho, meu nome. Sou o secretário-geral da Associação Luz da Vida Africana, instrutor de luz Sênior. Certo. Muito bem, ainda bem que se apresentaram. Já agora vamos passar pelo que mais importa, né? Aqui há duas coisas que nós queremos. Há uma coisa que nos traz aqui, e a principal foi a afirmação do Berjus, quando disse que Jeová mentiu. Deus mentiu ou Jeová mentiu? Jeová mentiu. Jeová mentiu. E nesse caso vemos aqui o Pedro Bosco, à esquerda, que não concorda com esta afirmação. À direita temos o Berjus, que vai defender a sua posição. Eu vou começar a perguntar, a pedir para que o Berjus comece a introduzir a sua abordagem sobre Jeová. Por que acha que Jeová mentiu? É muito simples. Jeová mentiu a partir do seu próprio livro, que lhe apresenta como um criador do universo, criador de tudo. E isso não corresponde à verdade. E já agora convido a todos a prestarem máxima atenção no desenrolar dos descritos dentro deste mesmo livro que é chamado Bíblia. Lá tem fundamentos que há provas claras dele mesmo a se desmentir. Bom, Muito bem, já agora vamos dar a palavra ao Pedro Bosco e a partir desse momento eu deixo-vos livres para iniciar um debate e só vou intervir nos momentos momentos que precisarem intervir. Sejam à vontade e tenha a palavra Pedro Bosco. bom. Primeiro só quero fazer uma correção rápida. Porque quando vem dizer, por exemplo, que o Berjus afirma que Jeová mentiu, o Pedro discorda, não é bem a ver sobre concordar ou discordar. A meu ver, é mais sobre querer receber clarificação. Claro que eu vou contrapor, porque eu tenho um conhecimento daquilo que parte de como eu cresci. Eu cresci no meu cristão, fui cristão por muito tempo, só até agora. E é isso aí, quero receber uma clarificação do seu lado e vou rebater aquilo que eu acho que realmente não vai nos conforta. E aquele contexto se dizia sobre o livro, nesse caso estamos a falar da Bíblia, não é? Exato. Nesse caso, para Berjus, a partir da Bíblia, o Jeová, ou Jeová, e vamos só aqui clarificar que Jeová é um termo que muitas vezes só os testemunhos de Jeová que usam para poder designar Deus como sendo o nome dele. Algo que não é verídico. Nós estamos a tratar aqui de Deus de Jeová, estamos a tratar de Deus, certo? Deus Criador, segundo a Bíblia. Exato, como aqui fizeste menção, testemunha de Jeová, eles apresentam o Deus Criador deles como o Jeová. Eles até têm um livro intitulado Raciocínio à Base das Escrituras. E dentro desse livro, na página 203, está lá o seguinte escritura, que alguns modernistas
quer seja judeus ou cristãos, os antigos modernistas não conheciam esse nome Jeová. E esse nome foi criado por alguns modernistas. Acho que aqui vou corrigir o que eu estava aqui tentar explicar. Os antigos cristãos, antigos judeus ou cristãos, não conheciam esse nome Jeová, simplesmente porque esse nome foi criado no século XIX, uma coisa dessa, recentemente, por alguns modernistas. Isso está lá descrito dentro desse livro Raciocínio à Base das Escrituras, dos Testemunhos de Jeová. E a própria Bíblia, para fazer menção do próprio nome do Deus de Israel, apresenta-se como Jeová. Isso está mesmo descrito no próprio livro Bíblia, que eu, por exemplo, tenho uma Bíblia do João Ferreira de Almeida, que é da Católica. A mais comum, na verdade, usada pelos protestantes. Exato, da Católica. Eu tenho essa Bíblia, e lá também tem a passagem que fala esse Deus, chama esse Deus como Jeová. Então, para identificar o Deus de Israel. Jeová. Bom, Jeová mentiu. Aqui eu diria que vem base. Foi uma situação própria, histórica, narrativa, da própria Bíblia. Como é que Jeová mentiu ao ver, nesse caso, o Bejurse? Para começar, lá faz na Bíblia, Gênesis, vamos voltar ao princípio, a narrativa da criação, Gênesis, vem narrado que primeiro fez-se a terra, depois o sol, a lua, os luminares, né, para iluminar a terra. E a ciência provou o contrário, que primeiro existiu o sol, depois os demais astros, os demais planetas à sua volta. Certo. Então, essa narrativa de dizer que primeiro foi criada a terra, depois o sol, é um erro e é uma mentira. E aqui a visão que eu tenho é que os escribas na altura, os escribas que começaram a escrever essa narrativa, eles escreveram de acordo com os recursos que eles tinham, né, que é de enxergar a terra de uma forma plana. Enxergar a terra de uma forma plana, e no período de dia é visto o sol. Eles viam o sol no período de dia. Nós também vimos, até agora vimos o sol no período de dia, e no período de noite vimos a lua, as estrelas, tudo isso como se fosse todos esses astros. É para a Terra, colocar a Terra no centro do universo. O objetivo foi esse. Chama-se ciência do criacionismo. A teoria, nesse caso, A teoria da criacionismo. Existem várias. Então, a ver do Bejurse, dizem que é bom às vezes não olhar na palavra de Deus como. Por exemplo, onde é que as pedrinhas, os pauzinhos vão tirar-se repa. Nós no Egito acá, então deixa eu só terminar também, para mim terminar um pouquinho o meu fio rapidamente. Eu estou a dizer o seguinte, tipo, se formos aqui ter que atribuir uma ideia de mentira ou de mentiroso, não conseguimos atribuir isso a Jeová, porque Jeová mentiu. Jeová mentiu. Continua. Sim, continua. Não atribuiríamos isso a Jeová, mas Jeová mentiu. Então posso falar mais? Atribuiríamos isso, eu estou a Jeová mentiu. Atribuiríamos a Moisés, porque Moisés. É por isso. Não seja por isso. Ela apresenta, Sim. apresentar o teu parecer. Meu parecer. Normalmente, quando nós falamos sobre contexto de alguma coisa, é o que antecede o preceito histórico ou a história ou a narrativa daquele elemento. E Deuteronômio não é a narrativa da saída. Deuteronômio é uma súmula. Passaram fome e sede.